Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 31 de julho. Estamos encerrando o mês de julho. Então, hoje a igreja celebra a memória de Santo Inácio de Loyola. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus capítulo 13, versículos 31 ao 35, que diz assim: Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Jesus continua com as parábolas, né? Falando sobre o reino dos céus. E Jesus hoje compara o reino dos céus com duas coisas. Primeiro, ele vai dizer: o reino dos céus é como uma semente de mostarda. Embora ela seja a menor de todas as sementes, olha o que acontece. Quando cresce, fica maior do que as outras plantas. Ela se torna uma grande árvore. Inclusive, se torna abrigo para os pássaros que vêm e fazem os seus ninhos nos ramos. Olha só, meu povo. O que o Evangelho hoje quer nos levar a refletir? O reino dos céus começa pequenininho. Começa pequeno. A gente tem uma dificuldade muito grande. Vamos pensar na nossa ação pastoral, vamos pensar na nossa evangelização. Às vezes, na igreja, o trabalho que nós realizamos, da nossa pastoral, do nosso grupo, no nosso movimento, às vezes nós queremos realizar grandes coisas para chamar muita atenção das pessoas. Nós queremos arrebanhar um povo numeroso, incontável. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Porque talvez não seja isso que Deus esteja pedindo a gente. Às vezes Deus quer que a gente faça algo tão simples, mas de um fruto tão grande, de uma consequência tão grande. Às vezes tem pessoas que desanimam porque acham que aquilo que estão fazendo é muito pouco e não vai ter resultado. Cuidado, meu povo. Jesus no Evangelho hoje está mostrando justamente o contrário. O reino dos céus é comparado a uma semente de mostarda que é a menor das sementes, mas quando desabrocha, quando cresce, se torna uma árvore, a maior das árvores. Olha só. Jesus compara o reino dos céus ao fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Coloca o fermento, mas vai inchando, aquilo vai crescendo. Jesus está falando da dinâmica do reino dos céus. A dinâmica do reino dos céus. O reino dos céus não começa grande, com coisas grandiosas, não. Deus vai se manifestando nas pequenas coisas. Aqui é muito interessante, meu povo. Você que tem um trabalho pastoral, você que tem um trabalho na igreja, talvez você diga assim, não, mas
na minha comunidade, a gente faz tão pouco. Mas veja, o reino de Deus começa com pouco. O reino de Deus, como ensina Jesus nos evangelhos, não vem de forma ostensiva, não. É na simplicidade, é na pequenez de cada detalhe de cada coisa. É assim, meu povo. A história da salvação começou com uma pessoa, Abraão, e uma pessoa idosa. A igreja começou com 12. Veja, a igreja começou com 12. Eu sempre lembrava disso quando, na minha primeira paróquia, eu ia celebrar na comunidade que era uma comunidade mais distante. Eram 51 quilômetros para chegar naquela comunidade. E ao chegar lá, às vezes só tinha 10 pessoas, e olhe lá, na missa. E as pessoas que estavam à frente, né, da capela ficavam tristes. Chegavam para mim, padre, mas como é que pode? O senhor vem de tão longe. E chega aqui, tem esse tantinho de gente para missa. E eu dizia a mesma coisa para elas. Olha, não fiquem tristes por isso. O rei, e aí eu dizia isso que eu falei para vocês agora. A história da salvação começou com uma pessoa e uma pessoa idosa. A igreja começou com 12 e hoje está no mundo inteiro. Então hoje Deus quer contar com vocês. Não desanimem, não fiquem tristes. Nós plantamos as sementes, mas o responsável por fazer crescer e dar frutos é Deus. É Ele que faz crescer. É Ele que faz dar fruto. É Deus, não somos nós. Então, aquilo que você faz na igreja, para o reino de Deus, pode ser aos seus olhos pequeno, mas naquele algo pequeno que você faz, tem a força, o poder do reino de Deus que vai crescer. E muitas vezes vai ter uma dimensão tão grande que você não tem noção. Que você não tem noção. É Deus que age. Creia no agir de Deus, naquilo que você faz. Por mais que você considere algo pequeno, ali você está semeando o reino de Deus, que ele vai crescer com a graça de Deus. Então, não desanime. E por outro lado, como eu falei também, não fique buscando coisas grandiosas para fazer, não. Cuidado, cuidado. Às vezes tem pessoas que se cansam, inclusive, em se preocuparem tanto com eventos grandiosos para chamar atenção, e às vezes não gera a conversão esperada, não gera fruto nenhum. Então, aprendamos com o evangelho de hoje. E você que faz aquilo que aparentemente é pouco ou pequeno, não perca a fé, não perca a esperança, não. Não perca a esperança. Sim, porque a tentação é essa, meu povo. Por exemplo, eu como padre. Um pároco de uma paróquia, por exemplo, ele pode estar ali para dar a vida, ele se esforça, ele faz tudo pela paróquia, e depois ele olha para a paróquia e, meu Deus, por que as coisas não estão acontecendo como deveriam? E a tentação do desânimo, por exemplo, por que as coisas não acontecem? Não, está errado. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe da semente que você está plantando ali. É Deus que vai fazer crescer e dar frutos, não é você. A paciência. O reino de Deus acontece pacientemente. Nosso problema muitas vezes é que nós queremos o fruto imediato. Nós estamos vivendo uma sociedade assim, rápida demais. A gente não sabe mais ter calma, ter paciência. A gente quer o resultado na hora. Então, pensemos hoje sobre isso a partir desse evangelho, né? O reino de Deus começa de uma forma pequena, simples, mas ele vai crescer com a ajuda de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.